Meus irmãos, temos agora a exposição detida da palavra de Deus, que faremos hoje lá em Josué, no capítulo 2. Abram lá, por favor, em Josué, no capítulo 2. Nós continuaremos, a nossa série aqui, Venha o Teu Reino, exposições no livro de Josué. E o título do nosso sermão de hoje é O Deus que zela pelo seu povo e alcança os gentios. O Deus que zela pelo seu povo e alcança os gentios. Josué, capítulo 2. A leitura é um pouco mais longa do que o de costume, mas nós vamos ler todo o capítulo 2. Peço que prestem, bastante atenção. Nós só citaremos, alguns versos aqui, sem necessariamente voltar, a eles depois. Leiamos então, atentos. Josué, capítulo 2, a partir do verso 1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até os vaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho de diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. E escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram, e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Vamos a Deus mais uma vez em oração, suplicando para que Ele nos ajude, nos auxilie, nos instrua pela Sua palavra. Senhor, nós estamos, Deus, diante da Sua palavra. Viva, ó Deus, eficaz, penetrante, verdadeiro, ó Deus, inerrante. Senhor, ó Deus, nos logrou esse texto, fez, ó Deus, com que esse texto chegasse até nós,
perfeito, ó Deus, preservado pelo Teu Espírito Santo. E nós queremos, ó Deus, com todo cuidado observá-lo. Clamamos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo nos assista. Ilumine, ó Deus, as nossas mentes. Não permita, ó Deus, com que nós nos desviemos, nos fiquemos desatentos, mas que todos nós, ó Deus, possamos aprender, ó Deus, do Senhor. Desde o menor, ó Deus, que está aqui, até os mais velhos, que todos nós, ó Deus, possamos aprender, ó Deus, na sua Escritura. Usa, Deus, por favor, a mim, este pecador, que eu não venha, Deus, a prejudicar os meus irmãos, mas que eu possa, Deus, falar as palavras do Senhor. Aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para essa santa congregação, para essa comunidade, para a edificação, ó Deus, de todo o povo. E assim, ó Deus, o Senhor seja exaltado no nosso meio. E assim, ó Deus, nós possamos cumprir a sua Escritura. E assim, ó Deus, nós aprendamos do Senhor e vivamos, ó Deus, para o Senhor. Enquanto, ó Deus, esse sermão for pregado, toca, ó Deus, nos nossos corações. Abra, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvirmos. Assim nós suplicamos, por meio de Cristo Jesus mesmo, nosso Senhor. Amém. Dentre os atos heróicos mais louváveis, né, na história do mundo, que nós conhecemos e que nós falamos, puxa, que que coisa, né, que essa pessoa fez. Estão aqueles, né, homens que, opondo-se à sociedade ou ao grupo, né, em que eles fazem parte ao seu redor, arriscam as suas vidas diretamente, né? Correm risco de morrer por causas, né, mais nobres, por objetivos, por especialmente pessoas, né, ali ao seu redor. No contexto da Segunda Guerra Mundial, nós temos relatos, né, vários relatos, de pessoas, né, que preservaram ali os perseguidos do nazismo. Especialmente, né, nós temos alguns relatos dos que livraram, né, judeus da morte. Ainda que muitos judeus tenham perdido as suas vidas, a Thais me lembrou uma história, né, de um britânico que pegou 600 crianças, né, ali de lugares no território já dominado, né, pelos nazistas. Ele leva elas de trem para a Inglaterra. Depois é muito belo, né, como essas crianças crescem, reconhecem, podem virar e falar para aquele homem, né, que tiveram suas vidas salvas. Mas nós temos uma história bem famosa, né, que virou filme, que é a história de Oscar Schindler, um homem que era, e aí tem até o filme A Lista de Schindler. Não sei se vocês viram, mas a história conta, e aí é verídico, né, os fatos. O filme não totalmente, mas um homem que era filiado ao Partido Nazista, um cara que era extremamente financista e que logo que começou a guerra, ele viu na guerra uma oportunidade de ganhar dinheiro. Além disso, o filme mostra, inclusive, que ele é um homem mulherengo, imoral, enfim, não era exatamente uma pessoa de ah, estima, mas ele, vendo ali na guerra uma oportunidade de ganhar dinheiro, ele começa a usar, né, os judeus, os nazistas já começavam a usar os judeus como mão de obra barata, já concentrando esses judeus, já preparando para os campos de extermínio, e ele então usa, né, ele se vale desse artifício e começa ali a pegar judeus para poder usar nas suas fábricas. Ele tem fábricas no começo de panelas, depois de armas, não importa muito. Mas ele começa a ver o que os nazistas, né, estavam fazendo, os seus próprios conterrâneos ali, compatriotas, né, alemães, naquela época, estavam fazendo com esses também companheiros, né, compatriotas, no caso ali de uma etnia específica dos judeus. Ele se aterroriza, né, daquilo. A história conta, né, que ele vai se transformando, ou aquilo já estava dentro dele, mas ele começa então a usar daqueles meios, daquele poder que ele tinha e até dos recursos financeiros que ele tinha para continuar fazendo aquilo, mas agora não só para ter essa mão de obra, mas para começar a livrar os judeus dos campos de extermínio, da morte, né, iminente, de outros lugares, né, que seriam ainda piores, né, do que as suas fábricas. Ele começa a ver o que estava sendo feito. Ele começa a ver os horrores, né, do que estava sendo feito com aquelas pessoas. Muitos alemães naquela época, né, cegos, cegos ali pela proposta do partido nazista, alguns sem coragem, né, de fazer alguma coisa. Sim, é verdade que alguns estavam completamente impossibilitados, mas alguns simplesmente sem coragem, com medo, alguns, né, cegos por aquilo, simplesmente se compactuaram com aquela situação catastrófica. Mas ele então começa a buscar, a tentar salvar os judeus. Ele passa, né, a trazer mais e mais judeus para suas fábricas, com a desculpa que ele poderia ter trabalho para eles, mas na verdade ele não tinha, para justificar a produção que não acontecia no nível, né? Ele não tinha produção para aquilo tudo, ele começou a comprar as coisas que ele precisava estar produzindo para justificar, né, que ele precisava de tanta mão de obra, e assim ele aparecia, né, com os produtos. Para isso ele tinha, né, que subornar
tanto nazistas quanto as próprias outras fábricas para que ninguém delatasse ele e dissesse, né? Então, ele gastou muito dinheiro. E a história conta, né, que ele acabou com todos os seus recursos com isso, mas salvou, né, essa lista ali, pelo menos 1.200 judeus foram salvos nessas atitudes dele. Ah, o filme, né, tem uma parte bela ali que mostra ele tendo recebido um anel, né, que as pessoas falam para ele, olha só o que você fez, né, como você salvou tantos judeus. Ele fica triste porque sabia que deveria ter salvo mais. Mas são relatos, né, de homens que se viram cercados, né, de sociedades de uma situação terrível, tenebrosa, e que pessoas mais poderosas que eles estavam ali e poderiam lhes fazer mal, até mesmo contra suas próprias vidas, mas com coragem, né, defenderam causas que eles julgavam poderia ir até a morte. Nesse caso, claramente, uma causa muito nobre, né, de salvar a vida de pessoas. Eu me lembro, né, e quero trazer aqui para os irmãos, uma história, né, tão nobre e mais nobre ainda, porque fala, né, sobre um povo. Nós já vamos chegar na de Raabe, mas tem uma outra que eu quero contar antes. As parteiras. Lá em Êxodo, no capítulo 1, a escritura nos conta, né, que quando o povo de Israel começou a crescer, se multiplicar e ficar muito poderoso na terra do Egito, se levantou um faraó que não conhecia José. E esse faraó, então, pensou que eles tinham que dar um jeito. Eles começam escravizando e piorando a escravização ali dos judeus, do povo de Israel, mas sem muito efeito. Eles pensam, então, em começar um extermínio, né, das gerações. E eles vão até as crianças. Eles pedem, né, até as parteiras das hebreias, que vão até as hebreias e matem, né, os meninos, os homens do sexo masculino que nascessem e deixassem, então, somente as meninas, para ir, né, minando o poder daquele povo. Aquelas mulheres, né, o texto diz que elas temendo a Deus e não a Faraó, temendo a quem pode lidar com as almas dela e não aquele, né, que podia lidar com o corpo delas, elas não fazem aquilo. Elas não fazem assim, né? E tão somente quando podem ajudam então as hebreias. Quando questionadas por aquele faraó no verso 19, elas disseram, né, que as mulheres hebreias eram fortes. Elas davam à luz antes que elas chegassem. No verso 20, né? Depois do verso 19, depois elas falarem o que disseram, né, para o rei, para desbaratinar o rei, Deus, a Bíblia diz, né, que Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou. E no verso 21, diz que como as parteiras temeram a Deus, Êxodo 1, 21, Deus estabeleceu-lhes casas. Deus as honrou, Deus as abençoou, porque elas deram, né? Elas estavam ali dispostas a dar a sua vida se fossem descobertas, mas elas estavam ali ajudando uma nação de inocentes contra, né, tiranos maldosos, terríveis, escravagistas que estavam ali para destruir, né, uma nação. Hoje, como já anunciado, nós vamos falar, né, sobre uma mulher que teve fé, mas que ela vinha de um povo terrível, um povo que, como nós lemos no texto, um povo que era abominável para Deus. Um povo, uma sociedade, né, muito improvável de Deus trazer uma mulher, né, para essa mulher para que cresça em Deus. Deus mostrará, né, aqui no nosso texto de hoje como ele é zeloso e cuida sim do seu povo e guarda, né, a aliança que ele fez com o seu povo até o fim. E a fidelidade de Deus é exatamente ao juramento que ele fez a essa nação. Deus traz, né, terror para esses inimigos, para essa nação da qual Raabe fazia parte. Mas lá do meio deles, lá no meio deles, Deus olha para uma mulher prostituta, cananeia, imbuída naqueles pecados, para alcançá-la, para atuar, né, com a misericórdia dele. Nosso texto aqui, né, capítulo 2, nós vimos no capítulo 1 que Josué é chamado, né, por Deus para liderar o povo, entrar em Canaã, derrotar aqueles inimigos, subjugar aqueles povos, vencê-los, destruí-los e tomar posse da terra prometida. Nós vimos que não só Josué é comissionado para isso, mas os homens, né, as tribos são comissionadas a segui-los e de fato elas seguem. E elas são fiéis a Deus e seguem então, né, ao líder Josué. Há um destaque, né, para a promessa de Deus desde o capítulo 1 que certamente se cumpriria. Certamente aquilo iria acontecer. Certamente vocês conquistarão, certamente vocês habitarão. Mas então nós temos uma sequência aqui no capítulo 2 não tão esperada. A sequência que se espera é justamente o que vai vir adiante no capítulo 3. Então o povo se coloca em marcha, atravessa o Jordão, entra e conquista Jericó. Mas nós temos aqui essa história, né, que é contada, a missão dos espias e o encontro, né, com Raabe, a prostituta cananeia. O motivo do capítulo 2, dentre vários, já está no título do nosso sermão.
revelar, né, o zelo de Deus pelo seu povo, e vocês vão ver como Deus está cuidando de Israel aqui mais uma vez nessa história toda. Ele tem os benefícios dele colocado diante da nação, e ele ainda destaca, é, e ainda, né, é destacado que Deus continuava guiando é, o alcance, né, à nação gentílica, uma promessa que também tinha sido feita a Abraão, que seria plenamente, né, colocada no Novo Testamento, em Atos, né, no capítulo 2, inclusive, mais claramente, mais uma nação gentílica salva pela fé. O capítulo, né, pode ser dividido de uma forma e mais facilmente lembrado da seguinte maneira. E eu quero que vocês prestem atenção, porque, como eu disse, nós não vamos ler todo o capítulo novamente aqui durante a nossa exposição. No verso 1, Josué manda os espias. Nos versos 2 a 7, Raabe protege esses espias, guarda, né, eles dentro da casa deles. Tem aquele... Ela fala ali, né, então, ao rei que eles não estão ali para protegê-los, para guardá-los. Dos versos 8 ao 14, nós temos ali a pública profissão de fé de Raabe. Raabe, então, sobe e fala com aqueles espias da realidade que tinha alcançado o coração e os ouvidos dela, e como ela, então, pretendia fazer algo em relação àquilo, como algo havia mudado dentro dela. É a conversão de Raabe. Nos versos 15 ao 21, mostra, né, como esses espias fugiram das mãos do inimigo, e aí é aquela história, né? Então eles chegam na cidade de Jericó, eles são enviados por Josué, eles chegam na cidade de Jericó, versos 2 a 7, acabam parando ali, né, na casa da prostituta Raabe. É um lugar onde seria fácil deles desbaratinarem, deles fugirem, deles se misturarem ali, né, ao povo da cidade. Eles entram ali então naquela propriedade, né, de Raabe. É claro, né, então que Raabe não só os recebeu, foi receptiva, hospitaleira, como ela então percebeu o que estava acontecendo ali e escondeu aqueles homens. Ela faz a profissão de fé dela, mas então depois eles vão embora. Depois de dizer para o rei, né, desbaratinar ali os homens do rei para que eles fossem atrás dos espias por um outro caminho, sendo que os espias estavam dentro da casa dela, ela fala então para que aqueles espias descessem, né, pelo muro, ela desce eles por uma corda e eles esperam numa montanha, né, num lugar reservado, até que o rei de Jericó se perdesse ali, voltasse de procurar eles, e depois eles pudessem ir embora. No capítulo, nos versos 22 a 24, a gente tem eles voltando para Josué. Então, nos versos 22 a 24, eles voltam a Josué e contam ali, né, o que aconteceu. Há um contraste aqui, né, com aqueles espias de 40 anos antes. Eu vou chegar nisso mais adiante. Mas eles então contam, né, sobre como a, eles sabiam que Deus entregaria a terra prometida para eles. Deixa eu fazer mais um paralelo aqui dessa parte histórica e para tentar ainda reforçar mais ainda esse texto diante de vocês, para vocês guardarem bem e esse capítulo 2, vocês conseguirem decorá-lo, guardá-lo na mente de vocês. É interessante a gente fazer um paralelo do começo do capítulo com o final do capítulo. E a gente vai voltando então e chegando até um cerne, que não só é o cerne do capítulo, como parece ser o cerne, né, o apontamento principal teológico dessa sessão. No começo do capítulo, os espias são enviados. No final do capítulo, os espias voltam com um relato, né, para Josué. Nos versos 2 a 7, eles chegam a Jericó e são protegidos. Então aqui, eles são protegidos por Raabe. E então esses espias, nos versos 15 a 21, eles vão escapar, né, ali de Jericó por meio, né, das preocupações ali de Raabe, fazendo juramentos, né, também para Raabe. Então os espias são enviados e voltam. Aqui os espias chegam, são protegidos e saem, né, tendo sido guardados por Raabe. E bem no meio, né, do capítulo, nos versos 8 até o 14, confissão de fé dessa mulher, a conversão de Raabe. As palavras dessa mulher que testificam, né, que de fato ela conheceu e ela viu a Deus. Entrando mais diretamente no texto, falando aqui primeiro, então, nós vamos falar sobre os dois principais, né, personagens aqui, ou grupos, né, que estão sendo referenciados. Os espias, e logo na sequência a gente vai falar um pouco sobre Raabe. Pensando um pouco aqui nos espias, Josué, né, se porta com prudência ao enviar esses espias. É claro que ele não faz da sua cabeça. Josué, né, é um desses homens da Bíblia que só em uma ocasião, no caso dos gibeonitas, ele não consulta o Senhor. Quanto a todo o resto, nós vemos o tempo todo, né, Josué consultando a Deus, buscando a Deus para fazer a vontade de Deus. Certamente, né, o Senhor pretendia então que ele fizesse aquilo. Eles vão, né, esses espias são enviados, não, né, para certificar que a terra era boa, numa missão como a dos antigos 12 espias lá de Números, né, no meio do livro,
Mas aqui eles vão para realmente como espias de guerra, para ver as fraquezas da cidade, para ver se tinha um jeito, né, de mais fácil de entrar, para ver o que poderia ser feito, né, e entender o que estava acontecendo ali naquela cidade. De fato, né, Deus estava dando Jericó para Israel, e não só Jericó, mas toda Canaã. Mas ainda assim, Josué se portava, né, com prudência. Ele era um homem de guerra, ele era um general ali dos exércitos, e ele tinha que ter cuidado com o que estava acontecendo ali. Vejam, né, a fé desses dois espias aqui, e como eles, o relato deles, né, ou a ida deles se parece muito mais com Josué mesmo, que foi um dos 12 espias, né, que Moisés mandou à terra junto com Caleb e outros 10. 10 espias, né, voltaram naquela primeira ida, 40 anos antes desse relato aqui, falando, né, que a terra era boa mesmo, mas que a terra era cheia de gigantes, que eles não dariam conta, que eles não entrariam. E de fato é depois daquilo que eles são julgados e punidos para passarem, né, 40 anos no deserto. Mas Josué e Caleb têm um relato diferente. Sim, existem inimigos fortes, mas Deus nos dará essa terra. Deus vai nos entregar esses inimigos nas nossas mãos e nós vamos conquistar. Esses dois homens aqui mostram, né, uma fé muito parecida. Quando eles falam com Raabe, eles falam com a certeza de que eles voltariam, de que eles conquistariam, né, Jericó. Quando eles entrassem, quando a gente dominar essa terra, ó, fique esperta, coloca um fio de escarlata na sua janela, porque quando a gente entrar aqui e possuir, então a gente vai poder guardar a sua família. Eles sabiam que eles voltariam, eles sabiam que Deus estava guardando eles nessa e que eles entrariam ali. Essa é a fidelidade que nós esperávamos mesmo de um povo, como a gente viu no final do capítulo 1. Por isso eu não vou me delongar muito aqui nessa fidelidade dos espias, que nesse momento espelha a fidelidade de Israel. Sim, pessoal, é um momento aqui único na história de Israel. É um dos momentos em que Israel é mais fiel ao Senhor e, consequentemente, eles se beneficiam ainda mais das bênçãos do Senhor. O Senhor sempre traz bênçãos para o seu povo e sempre abençoa o seu povo, porque ele é fiel à sua palavra. Mas como nós vimos em Deuteronômio 28, o Senhor traz bênçãos para o seu povo na medida em que o povo anda de acordo com a aliança. E por isso, eles pegam uma das falas de Raabe e trazem isso como algo muito especial no relato que eles trazem para Josué. No final do capítulo, né, eles dizem assim: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Quem fala isso, né, para eles? Vejam lá no verso 9. Bem sei que o Senhor vos deu, Raabe falando para eles, vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Do relato de Raabe, talvez eles ouviram mais alguma coisa ali, mas principalmente do relato de Raabe, eles trazem uma confirmação para Josué. A confirmação é precisamente uma das bênçãos de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 diz que os inimigos, né, do povo de Deus, da nação que Deus reservou para si, ficariam amedrontados. Eles fugiriam tão somente de ouvir falar que o povo de Deus se levantava contra eles. Isso faz parte, né, das bênçãos da aliança. E Deus já estava mostrando os frutos dessa fidelidade. Deus já estava mostrando que ele jura e cumpre, que ele é fiel à sua promessa e ainda que ele abençoa com mais ricas bênçãos aqueles que guardam os seus mandamentos. Claro, né, que isso aqui mesmo, né, a gente já teria muitas coisas, né, para aprendermos, para pensarmos, tanto, né, a prudência que Josué se porta, mesmo, né, então, tendo as promessas de Deus diante dele, ele se porta com prudência aonde ele vai, ele toma cuidado. O relato também dos espias, né, nos mostram que mesmo tendo diante de nós as bênçãos do Senhor, nós devemos andar na infidelidade e assim nós colheremos as bênçãos. Mas nós vamos passar para frente. Eu só quero antes fazer um parênteses. Aqui, retroceder um pouco a algo que eu coloquei nos sermões introdutórios aqui em Josué, falando sobre a questão dos cananeus. Nós vimos até no capítulo 20 de Deuteronômio hoje, na leitura, que Deus manda que aqueles povos cananeus fossem destruídos completamente. Não era para sobrar nada, não era para sobrar ninguém, era para ser destruído homens, mulheres, crianças, animais, todos eles, né, completamente destruídos. Deus julgou os cananeus, e nós vimos no próprio capítulo 20 porque eles eram uma nação abominável. Aqui, né, não há qualquer incentivo, né, a um tipo de é, extinção, né, de um povo, ou que uma nação pode se levantar a seu bel prazer contra outra nação. Mas há aqui, como eu falava, né, na explicação de Deuteronômio 20,
Deus, ele mesmo se levantando como capitão dos exércitos, e ele fala isso para Josué lá no capítulo 5, o anjo do Senhor, Cristo Jesus, Deus aparece para Josué. A segunda pessoa da Trindade, a figura do Filho aparece para Josué e diz que ele é o capitão dos exércitos do Senhor e que ele estava se levantando contra aquela nação. E ele estava usando ali Israel, então, como instrumento para lidar com aqueles cananeus. Levítico capítulo 18 nos fala quais eram os pecados abomináveis desses povos. Levítico 18 cita diretamente o Egito e também os cananeus. Levítico 18 é um texto bem pesado e bem feio que descreve as práticas daqueles cananeus. Eles eram idólatras, eles eram pervertidos sexualmente, homossexuais, eles tinham principalmente, né, incestos, relações incestuosas, filho com mães, com tias, com irmãs, uma bagunça danada. Nessa ideia, então, de terem os seus filhos, eles queimavam os seus filhos a Moloque, a deuses falsos. Nós já falamos, né, isso aqui, como isso também não é diferente da nossa sociedade, que se perverte sexualmente, mas então depois, né, quando vem as consequências do pecado, aí não entregam, né, para deuses falsos, mas cometem, né, abortos e atrocidades de assassinato. A terra estava manchada, a terra estava corrompida por causa dos pecados daquela nação. E lembrem-se, onde a gênese disso, o profeta Noé já tinha falado sobre esses cananeus, descendentes de Cã, dizendo, né, então, qual seria a realidade deles. Canaã, desculpa, foi esse homem que era, que atuou ali, né, como um incestuoso ao olhar, né, com olhos de impureza para o seu pai que tinha ficado nu, Noé, naquela ocasião. A realidade dos cananeus é que eles são amaldiçoados por seguir os pecados do seu pai. Eles não abandonam os pecados de Canaã. Eles continuam nas mesmas práticas e o pior, eles vão ainda mais além. Eles são mais terríveis nas práticas dele, nas práticas, né, maldosas contra o Senhor. E assim, o texto nos diz, né, outro texto que eu li para vocês, lá em Gênesis, falando para Abraão, Deus diz que a medida da iniquidade dos amorreus estava se enchendo. Ainda não tinha enchido. Deus estava dando um tempo para aqueles homens. Desde Abraão, aqueles homens estão sendo avisados pela figura de Abraão, Isaac, Jacó na terra, homens fiéis, homens de Deus, que estavam ali e eram, né, de fato, homens que pregavam o evangelho. Pela vida deles, aqueles cananeus podiam conhecer o evangelho, mas eles não se dobravam. Então, quando Israel foi para o Egito e na saída do Egito, todas aquelas obras que Raabe mesmo disse, esses caras também não se dobraram. Lembram com Noé? A gente viu hoje cedo, né? A depravação da humanidade, aquela depravação terrível. E depois que já estava no limite, Deus ainda dá 120 anos. É mais ou menos isso que acontece aqui. A medida da iniquidade encheu. Mas eles ainda ganham, né? 40 anos para se arrepender. E nesses 40 anos, Deus faz inúmeros milagres por meio do povo de Israel, demonstrando que ele era o único Deus e Senhor de todo o universo. Mas aqueles cananeus negam, eles rejeitam, eles odeiam a Deus e eles permanecem até o fim nas suas práticas maldosas. É por isso que eles são rejeitados de todos. E aí a gente pergunta, mas então Deus não é misericordioso? Deus foi extremamente misericordioso com todos aqueles. Mesmo assim, Deus ainda tinha um remanescente. Mesmo assim, Deus providenciou, providência mesmo, ele deu um caminho de salvação para a única mulher, no caso aqui na cidade-estado, né, que tinha até um rei ali na cidade de Jericó, que foi Raabe. Essa mulher, crente ali no meio, foi poupada, porque Deus poupa e olha, né, os seus. Ele guarda, né, então os seus, aqueles que são fiéis a ele. Nós temos, né, então, essa figura, Raabe. Raabe, essa mulher, aparece aqui no texto, então, e como eu já adiantava, né, uma crente, uma, de fato, uma mulher diferente ali no meio daquela sociedade. Eu quero falar 4 questões importantes sobre Raabe que podem nos saltar aos olhos. Nós falamos já sobre os espias, nós dizemos algumas coisas sobre os espias, nós já descortinamos, né, o texto aqui diante de vocês, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção a essas 4 coisas. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o ocultamento dos espias aqui e a astúcia de Raabe. Como ela foi corajosa e colocou a sua vida em risco, tal como as parteiras fizeram, tal como, né, nós falávamos dessas histórias em que pessoas se colocam, né, na brecha por outras.
Raabe coloca a sua vida em risco aqui, e isso está, né, nesses versos 2 a 7. Uma coisa aqui sobre o que Raabe faz. Quando Raabe é a Quando Raabe então coloca aqueles espias na casa dela e ela os guarda ali, ela estava mesmo falando contra a própria vida. Ela estava ali sendo uma traidora da pátria. É claro que ela deveria fazer assim. Aqui os comentaristas, né, são unânimes em dizer que ela deveria fazer isso mesmo. Uma vez, né, que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. É preciso obedecer ao rei, mas se o rei trai ao Senhor, que é o primeiro a quem nós devemos obediência, então abre-se a prerrogativa, né, de irmos contra o rei. Raabe fez a coisa certa aqui em ir contra a sua nação, acolhendo esses espias, sabendo que eles voltariam e destruiriam a sua própria nação, mas ela foi corajosa. Se o rei soubesse que ela estava fazendo aquilo, certamente ela seria morta junto com aqueles espias, e mesmo depois que os espias conseguissem se libertar, ela seria morta. Mas o que Raabe faz? Raabe fala, né, então, que os espias estavam lá na casa dela. Quando o rei bate à porta dela, ela diz: eles não estão aqui. Eles foram por outro caminho. Vão atrás deles que vocês vão achar. A maioria dos comentaristas contemporâneos dizem, né, que Raabe fez algo errado, mas que de algum modo Deus transformou isso em bem, ou algo assim. Mas nós vamos defender que não é bem assim. E o que Raabe fez aqui, ao dizer isso para aquele rei, foi precisamente o cumprimento do mandamento. E não uma exceção, como se Deus tivesse, né? Todos os comentaristas vão na linha, né, de que Deus nunca é, o pai da mentira é Satanás, Deus nunca está de acordo, né, com mentiras, mas que aqui neste caso nós não temos não uma exceção, mas precisamente um cumprimento do mandamento. Eu explicava isso ainda hoje cedo, né, para um irmão, que, por exemplo, eu vou começar aqui por outros mandamentos para explicar a questão. Nós temos no sexto mandamento o não matarás. E nós já explicamos para vocês, justamente nessa sessão de Deuteronômio, capítulo 19, 20, 21, que o não matarás é o não assassinarás. Pegar, né, e matar uma pessoa a seu bel prazer, segundo a sua própria vontade, do jeito que você quer, só porque ela pisou no seu calo, você vai lá e assassina ela. Mas o mandamento e a explicação de Moisés de Deuteronômio, né, em Deuteronômio, falando sobre o não matarás, traz a seguinte questão: se alguém vier te assassinar, você pode matar essa pessoa em legítima defesa. E isso não é um descumprimento do sexto mandamento, mas é precisamente o cumprimento do sexto mandamento. Se alguém vem para assassinar a sua esposa, os seus filhos, raptá-la, estuprá-la, ou coisas nesse sentido, você tem obrigação de se levantar contra esse no máximo, né, do que for necessário para que ele impedir esse ato, e se for preciso, né, matá-lo. A Bíblia então fala sobre isso. Moisés explica, eu já expliquei como Deuteronômio é uma explicação sequencial dos 10 mandamentos, e ele chega no quinto mandamento sobre as autoridades, fala sobre isso, e chega no sexto mandamento, ele explica completinho o sexto mandamento. Além dessa explicação, a gente tem o capítulo 20. Horas, não pode matar, e aí alguns críticos da Bíblia, né, vão falar isso, não pode matar, mas pode matar os outros na guerra? Sim, porque como nós vimos no capítulo 20 de Deuteronômio, guerras, né, em legítima defesa contra nações que se levantam contra a minha nação para destruir a minha nação, é a mesma coisa, né, do particular vai para o nacional. Se uma nação se levanta, um dos povos aqui ao nosso redor, se levanta para nós e quer destruir o Brasil, o que os homens do Brasil devem fazer? Se levantar, pegar em armas e fazer o que for necessário, né, para defender as casas, as mulheres, a nossa nação. Assim, né, Deus disse que o cumprimento do sexto mandamento era fazer guerra, poderia ser, né, em casos muito, muito terríveis, né, a guerra, em casos muito terríveis, a legítima defesa. Por exemplo, né, um outro exemplo, né, de cumprimento de um mandamento que é, né, diferente é quanto ao sétimo mandamento. Ninguém, né, deve trabalhar no domingo. Todos nós devemos buscar descansar no domingo. E o domingo deve ser um dia, então, de descanso, de deleite e principalmente um dia que nós devotamos às práticas espirituais, em que a gente vem aqui na igreja, em que a gente lê a Bíblia, em que a gente ora. Mas o que eu estou fazendo aqui hoje e o que eu fiz, né, no meu dia todo? Passei o dia estudando, trabalhando, preparando e agora estou aqui dando sermão. Porque o trabalho do pastor é esse: cumprir o sétimo mandamento em relação ao trabalho e ao chamado que Deus me deu, é estar aqui trabalhando.
Então, o cumprimento do mandamento cumprimento do quarto mandamento em relação a esta questão, ao meu trabalho, é precisamente estar aqui trabalhando. E não é, né, uma exceção ao mandamento, ou não é um desvio, ou algo que Deus, um jeitinho que Deus dá. É Deus explicando como que o mandamento deve ser cumprido. Assim também nós temos então na Escritura exemplos que pessoas então usam de artifícios, né? E aqui no caso linguísticos, para temendo a Deus para cumprir o mandamento. E é o caso das parteiras. As parteiras dizendo então que, olha, a gente chega lá e elas já pariram. Isso não era verdade. Não era isso, né, que estava acontecendo. Mas elas usaram aquilo então para proteger o povo ali de Israel, para proteger aqueles, né, que estavam ah, sendo massacrados por uma nação ímpia. É interessante, aqui eu vou só abrir o ponto, mas a gente vai ter que explicar em outro lugar. Josué capítulo 8, Josué usa de um artifício, né, para derrotar Ai. Ele chega, né, para lutar contra Ai, e ali no meio da batalha os israelitas fingem-se de derrotados e saem correndo de Ai. Nossa, nós estamos derrotados, perdidos, foge todo mundo. E quando Ai vai atrás deles, o exército de Josué se volta e pega eles, né, numa emboscada e eles vencem. E aqui um texto ainda mais difícil. 2 Tessalonicenses 2, 8 em diante, nós vimos isso aqui 10 anos atrás, a respeito da operação do erro. Deus coloca na boca do profeta o erro para condenação dos ímpios. Deixa eu explicar então essa questão a respeito do nono mandamento. Não dirás falso testemunho, é o que estaria aqui em vista e que alguns estão dizendo que Raabe estava aqui descumprindo. Porém, o que está acontecendo aqui é que Raabe não foi justificada por dizer, por quebrar o nono mandamento, por não dizer, por dizer um falso testemunho. Raabe, né, e as parteiras foram abençoadas do Senhor, e a resposta está na diferença do conceito que nós temos de verdade nos nossos tempos. Muito mais atrelada a um conceito grego de verdade, que é o seguinte: você deve dizer a verdade, toda a verdade, todos os fatos que vêm até você, completamente para todas as pessoas, porque isso é o que deve ser feito e deve estar aí disponível então. O conceito hebraico de verdade é diferente. O primeiro, né, conceito, ou a visão grega, refere-se à exposição de algo que está oculto. Em contrapartida, o conceito hebraico de verdade fala sobre confiabilidade, uma capacidade construtiva em vez de destrutiva. A Bíblia, e vejam bem, prestem bastante atenção no que eu estou dizendo para vocês não se perderem, que aqui é um pouco difícil. A Bíblia se opõe à verdade como uma exposição. E aqui fica bem fácil, né, de explicar para vocês. Um descumprimento do nono mandamento, está lá, por exemplo, nos nossos catecismos, é fofocar. Quando você chega numa outra pessoa e fala a verdade sobre alguém, mas aquela verdade não compete àquela pessoa, e você sai falando sobre ela, nossa, você viu a fulana? E às vezes você nem vai contar algo mentiroso, você vai contar uma verdade sobre aquela pessoa. Você resolve ir lá num fulano qualquer e contar sobre o Beltrano umas coisas que estavam acontecendo na vida dela. Se aquilo não compete, se aquilo traz má fama para a pessoa, não compete àquela pessoa, ao Beltrano, né, que você está contando, a Bíblia, né, deixa bem claro que você não deve dizer. Existem verdades, né, que competem a círculos específicos e devem ser colocadas em momentos específicos. O irmão lá, então, precisa de orientação, eu chego nele e falo o problema. E se eu não conseguir, eu chego no pastor ou em alguém que pode resolver a situação e falo sobre aquilo. E não saio, né, por aí, então, contando, né, fofocando. A Bíblia é bem clara, né, para falar contra a fofoca, e na fofoca é o exemplo fácil do que não é quebra do nono mandamento, mesmo quando nós não saímos por aí declarando todos os fatos que nós dizemos então ser verdade. O comprometimento com a verdade escriturística, ele vai para além de simplesmente declarar os fatos. É um compromisso então com algo construtivo, com algo bom, com algo justo. Nós não podemos, por exemplo, prejudicar a posição, a reputação de alguém. Assim, as parteiras e Raabe foram confiáveis, construtivas. Elas arriscaram a sua vida
frente a uma possibilidade de um assassinato. Aquele rei maldoso de Jericó, se Raabe não fala, né, dessa forma, ele entraria, mataria, né, os espias e provavelmente, se ela tivesse simplesmente entregado, ele mataria, né, só os espias. Não, eles estão aqui, entra e pega eles. Com certeza, né, eles seriam mortos. Raabe estava ali em legítima defesa, falando daquela maneira com aquele rei mau, para que aqueles homens não fossem mortos, tal como as parteiras. Vejam, nós devemos dizer sempre, né, a verdade em todas as circunstâncias. A todos os homens que perguntarem qualquer coisa, você é obrigado a dizer a tal a verdade? Não. O nono mandamento, não dirás falso testemunho, não significa, né, que o nosso inimigo sempre tem direito à verdade da nossa parte, nem a qualquer assunto, né, que não lhes diz respeito ou que sejam de natureza privada. Um inimigo ou criminoso tem o direito de obter de nós informações que possam ser usadas para fazer o mal. Ninguém, né, que busque nos fazer mal ou violar a lei em relação a nós ou aos nossos próximos tem direito ou merece saber a verdade. Assim, com base nas escrituras, nós podemos dizer que Raabe e as parteiras teriam sido más se tivessem trago aqueles homens, aqueles reis maus, as informações, né, da realidade que estava acontecendo ali com elas. E assim elas teriam permitido, né, a aceleração do mal, elas teriam permitido destruição. Eu entendo a preocupação de muitos comentaristas. E eu entendo, né, a seriedade do que eu estou colocando aqui para todos vocês. Isso não pode ser, né, em hipótese alguma, uma desculpa, né, para que você peque, supostamente para fazer o bem. Eu vou mentir aqui uma mentirinha branca, porque, né, eu para ficar tudo bem no meu trabalho. Porque essa pessoa não precisa saber dessa verdade aqui e eu posso dar uma enganada nela. Percebam muito bem as situações que estão sendo colocadas aqui, a extremidade dessas situações, tal como a guerra e a legítima defesa, né, à vida. Perceba uma situação extrema que aqui é posta. Se você usar isso aqui como desculpa para mentiras, né, no seu dia a dia, do seu trabalho, de coisas corriqueiras, com a sua esposa, não, porque vai ser mais fácil lidar com a minha esposa se eu mentir aqui para ela ou para o meu marido, se eu não contar que eu fiz essa comprinha, você, né, certamente estará pecando, agindo contra o Senhor. Não há, né, a menor prerrogativa nesses textos, mas é preciso colocar, né, essas verdades para que nós entendamos o que está acontecendo na Escritura e os heróis que a Escritura coloca. E aqui, alguém, né, nessa história é considerada como uma verdadeira, né, heroína da fé. Para completar, né, o meu testemunho aqui sobre Raabe, ela é, né, citada por dois apóstolos em dois momentos diferentes. Lá em Tiago, no capítulo 2, e em Hebreus, né, no capítulo 11, os apóstolos não só, né, colocam essa como uma mulher de fé, como valoriza e exaltam o seu ato. Vamos ver, né, lá Tiago, capítulo 2. Abram, por favor, na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 25 e 26. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé, né, em Cristo Jesus nos leva a boas obras. Não há, né, nenhuma contradição aqui entre Paulo e Tiago. Paulo, né, então o pregador, né, que fala bastante sobre a fé como aquela, né, que traz a salvação, e de fato é assim, né, que se dá a salvação. É, mas Tiago aqui está falando, né, dois inimigos diferentes estão sendo atacados. Um que está sendo atacado, né, principalmente pelo apóstolo Paulo, mas também pelo apóstolo Tiago, né, em todo o seu ministério,
é então aquele inimigo que se levanta para dizer que o homem faz qualquer coisa em relação à sua salvação, ou que as obras podem fazer algo para salvar o homem, e o homem pode justificar-se pelas suas boas obras. Ora, não é assim. Tão somente, né, a salvação nos é dada pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É assim, né, que funciona então a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De fato, né, a gente vai ver que Raabe não pereceu, porque ela creu. Mas ela mostrou então a sua fé por meio das suas obras, que é exatamente o que Tiago está colocando aqui nesse capítulo 2. Ora, você tem uma fé que não tem obras? Essa fé é morta. Mas deixa eu te mostrar então, né, a minha fé, e ela é anterior, pelas minhas obras. O que Tiago está dizendo então é, né, que neste pacote que Deus dá, né, da salvação, junto com a fé, que também é dom de Deus, mas que vem antes, também são dadas as obras. E é preciso então, né, atuar com boas obras. É muito interessante, né, a maneira como Tiago está colocando as coisas aqui na sua carta. Tiago está destacando, né, que, vejam, até os demônios creem e tremem. Os cananeus sabiam que Deus existia. Os cananeus sabiam, né, que algo estava acontecendo, que o Deus de Israel era um Deus poderosíssimo, que estava fazendo grandes coisas. Mas eles negaram até o fim que esse fosse o Deus supremo. Eles negaram até o fim que a salvação só poderia vir por meio de Cristo Jesus, o Messias esperado que viria da descendência de Israel. Diferente de Raabe, que creu. E por isso Raabe pôde fazer boas obras. E ela então foi justificada pelas obras, como o apóstolo Tiago aqui diz. Tem duas figuras só que Tiago cita aqui no capítulo 2. O grande patriarca, aquele, né, então, que começou ali a nação, que foi separado por Deus, que é o pai da fé, então, que Deus diz para ele: sai da sua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e ele vai. Entrega o seu filho Isaque, ele entrega. Esse homem, né, é falado aqui das suas obras, Abraão, a saber, né, Abraão. E a outra pessoa que Tiago cita, Raabe. Vejam então, né, o ato dessa mulher, a atitude dela naquele dia e o que ela fez então. Lá em Hebreus, no capítulo 11, vocês voltam em só algumas páginas, vocês já vão chegar. Hebreus, capítulo 11. É, nos versos 31. 30 e 31. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que é, né, Hebreus capítulo 11? O capítulo, né, começa falando sobre a natureza da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele termina falando, né, que esses homens aqui que são descritos no capítulo, e mulheres, né, Sara também está aqui, que essas pessoas aqui são bastiões da fé, são exemplos de fé. São pessoas que creram em Cristo Jesus e foram até o fim, até as últimas consequências, em prol de algo que era superior a elas e que elas tinham como algo muito mais precioso. E que naquela antiga dispensação elas sequer estavam vendo completamente o quadro. Ainda em sombras, ainda em tipos, ainda em figuras, eles creram e eles tiveram fé. E a fé, em primeiro lugar, é uma fé em Cristo Jesus. De novo, né, eu vou destacar aqui João 3,16. Raabe, né, creu no unigênito Filho de Deus, e então, né, por isso ela não pereceu, para que todo aquele que nele crê não pereça. Raabe não pereceu junto com Jericó, porque ela creu no Senhor. Eu vou ir o ponto 2 e não vou terminar o sermão hoje, né? Vamos fazer assim. A gente vai mais o ponto 2 aqui e a gente deixa então, né, a segunda parte para um próximo sermão. Mas vamos falar, voltando lá nos versos 9 a 14, este capítulo, né, tão
Josué, capítulo 2. Enquanto vocês batem os olhos aí, nos versos 9. Primeiro, dos versos 9 a 11, eu falava, né? Raabe era a única cristã, e aí por causa de Hebreus 11, né? Vocês me permitam falar assim. Então ela era a única que cria no Messias, a única cristã que cria em Cristo, então, naquela cidade-estado de Jericó. Em toda a sua cultura, né? Ela ficava contra essa cultura. Ela ficava, então, ela ficou contra cada pessoa na sua cidade-estado. Mas quem é Raabe? Raabe era uma prostituta. Não tem como diminuir isso, não tem como, né, minorar o texto. Ela não só, né, então é tida como uma prostituta no começo do capítulo 2, como no Novo Testamento ainda acaba chamando ela assim. Vejam que aquela peixa, né, aquela realidade do que ela havia sido feito, do que ela havia feito, continuava, né, acompanhando-a. Claro que isso fala, né, para alguns irmãos que tiveram, né, passados vergonhosos e que muitas vezes, se isso surge, se isso vem à tona, não é motivo, né, de vergonha extrema. Um dia, né, eu era assim, e então o Senhor me salvou, e então o Senhor me libertou, e então o Senhor me fez mudar dessa realidade, e eu já não sou mais assim. Simão, né, o leproso, foi curado, mas passou o resto da sua vida sendo chamado de Simão, o leproso. Raabe, a meretriz, não era, né, uma boa pessoa. Ela não era a santa, né, santinha ali naquela cidade. Ela participava dos pecados específicos que Levítico capítulo 18 está colocando, os pecados específicos que levaram aquela nação a ser destruída, ela fazia parte precisamente daqueles pecados. Uma meretriz, uma prostituta que se envolvia com muitos homens naquela cidade, provavelmente ela havia concebido, o texto não fala de filhos. É bem possível, né, que ela tivesse sacrificado seus filhos também a deuses falsos. Ela fazia parte, ela não era inocente. A grande questão aqui é que Raabe não é obstinada no seu pecado. Pensem na loucura desses cananeus. Igual eu falei para vocês, depois de tantos anos, né, que Deus deixou eles, deu a oportunidade deles se arrependerem. Israel está na frente deles. Havia uma alternativa. Deus manda destruir os cananeus completamente porque eles se obstinaram até o fim. Mas uma mulher resolveu, né, então não se obstinou. Uma mulher olhou então e creu. E o evangelho chegou até ela e ela foi salva. Assim também nós vamos ver que uma cidade-estado inteira, a de Gibeão, numa situação um pouco estranha, mas também foi salva. Os cananeus podiam fugir, sabendo que Deus, né, estava sobre eles, estava ali vindo, né, diante deles, ou mesmo eles podiam se converter, eles podiam voltar-se, né, para o Senhor, eles podiam se arrepender dos seus pecados. A grande questão é que eles foram obstinados e odiaram o Senhor até o fim, e por isso o Senhor trouxe tal destruição. Eles pensaram mesmo que eles podiam lutar, vencer de algum modo, que os deuses deles estariam, né, ao lado deles. Mas nós temos então uma Raabe que não coopera, né, com a nação, que ela muda então, né, de perspectiva. Vejam, né, como esses cananeus aqui, o que eles estavam fazendo. E vejam, né, o que eu falava agora há pouco. Há uma diferença entre saber que Deus existe, isso todos os homens sabem. Os homens são indesculpáveis. A não ser aqueles que já estão com o coração endurecido de tanto não crer, né, no Senhor, de tanto negar a Deus abertamente. Então Deus os entrega, né, ao endurecimento, Romanos capítulo 2. Mas todos os homens sabem, né, que Deus existe. E vejam como Tiago diz, até os demônios creem e tremem. A grande questão aqui, e como eu falava, né, mais cedo, é uma questão de confiança. Fé é uma confiança. Fé é um depositar de expectativas. Fé, então, é transformadora. A fé nos leva a um caminho de boas obras porque nós temos certeza do que nós estamos seguindo, do que nós estamos crendo. Raabe, então, sabe, né, aqui que Deus é fiel. O pavor do Senhor caiu diante de nós porque nós temos ouvido, nós temos visto, ouvimos falar. Agora vejam que interessante, né? E aqui é algo muito pesado para vocês, meus irmãos. A gente não sabe bem como Raabe ouviu isso aqui, mas certamente isso chegou mitigado, né, e meio esparso para ela. Ela estava na nação inimiga e até onde se sabe, os únicos israelitas que tiveram contato com essa nação foram esses dois espias. Mas é antes deles chegarem que ela já tinha essa consciência.
Ela ouviu aqui e ali as histórias, ela ficou sabendo, ela sequer estava lá. Mas o pouco que foi entregue para ela de evangelho serviu para que ela cresça em Cristo Jesus. Quanto mais nós que temos a revelação completa diante dos nossos olhos hoje, o peso, né, então, de nos voltarmos para o Senhor, sabendo que de fato Cristo se apresentou não como essas figuras e essas sombras na antiga aliança, mas perfeita, plenamente para nós, e mostrou toda a sua obra de redenção, de salvação. Raabe ouviu falar daquelas histórias, ela nem viu, mas ela ouviu falar daquelas histórias, e aquilo tocou o coração dela profundamente. Ela está falando sobre algo que tocou o coração dela, que queimava no íntimo dela, que se arraigou ao coração dela. Ela sabe, né, que Deus é um Deus redentor. Ele não só é fiel e estava conduzindo o seu povo, então, libertando eles do Egito e fazendo com que eles caminhassem, com que eles vencessem aqueles reis, né, dos, dos amorreus, mas ele era um Deus redentor. Ele redimiu aquele povo, ele salvou aquele povo, ele libertou aquele povo. E ainda, né, a coisa mais impressionante aqui, né, no relato dela, que é o verso 11. Nosso coração está desfalecido, sem ânimo algum, por causa da vossa presença. O relato dos espias, né, usou essa parte aqui, mas veja o final do verso 11. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há Deus como Deus. Raabe reconhece. E é assim que os homens, né, são levados a Deus, quando verdadeiramente eles creem. Essa é a fé do povo. Essa é a fé dos que escutam e se voltam para Deus. Uma prostituta cananeia tem nos lábios a confissão de Israel. Deuteronômio capítulo 4 é essa exata confissão. Só o Senhor é Deus, acima nos céus e embaixo na terra. Falando, né, sobre o seu senhorio absoluto sobre todas as coisas. Em Raabe, então, meus irmãos, nós temos sim, uma figura, um tipo para a igreja. A gente vai falar ainda algumas coisas, né, muito interessantes sobre Raabe. Mas Raabe e Jericó são aqui como tipos, figura da realidade. De fato, isso aconteceu, essa história é real, Raabe existiu. Nós vamos ver, né, que ela está, inclusive, nas listas genealógicas, mas nós temos aqui uma figura de uma cidade que se opõe completamente a Deus e ao Evangelho, de uma prostituta que estava contaminada por exatamente essa cidade e as práticas dessa cidade, mas que foi alcançada. Uma gentílica em más obras que foi alcançada pelo Senhor. Isso fala exatamente sobre a nossa realidade. Israel muitas vezes foi tratado, né, como uma prostituta, como alguém, né, que quando se desviava dos caminhos do Senhor era como uma meretriz. Nós também, então, sendo criaturas de Deus e devendo obediência a Deus, quando ainda, né, nas velhas práticas íamos contra o Senhor, contra a sua lei, contra a sua palavra, nós éramos assim, prostituídos nos falsos ídolos desse mundo, nas falsas verdades, né, que Jericó, que o mundo governado por Satanás colocou diante de nós e nós fomos muitas vezes levados por essas coisas. Mas então nós fomos alcançados, tão somente pela graça e pela misericórdia de Deus, em alcançar pecadores no meio de um povo, né, pecador, no meio, né, de um povo de impuros lábios, de impuras atitudes, nós fomos tocados pelo evangelho de Cristo Jesus. Nós temos aqui, né, a prova, né, do alcance universal do evangelho, não circunspecto a uma nação. Sim, de um modo mais detido, né, mais que estava ali então naquela dispensação em Israel, mas onde todos os povos já estavam vindo, né, para Abraão e para os seus descendentes, ou deveriam vir. Mas quando Cristo vem, então de fato ele abre as portas, né, para o mundo gentílico, para nós, até para os pecadores mais terríveis, até para os pecadores mais degradados. Essa é a história, né, então, de todos nós. E talvez alguns ainda, né, pensem que faz mais sentido. Alguns que foram ainda mais longe, né, nos seus pecados, nas suas falhas. Mas a dádiva de Deus é saber que se tão somente crermos e nos arrependermos, então seremos salvos.
Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versos 9 a 11, o apóstolo fala sobre quão pesado, né, muitas vezes eram os pecados ali dos coríntios e como alguns deles, né, estavam se fazendo, né, errados. E sim, ele fala bem claramente: os adúlteros, os efeminados, os prostitutos não entrarão no reino de Deus. Vamos ler lá, e aí eu vou terminar aqui. 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6. Olhem os versos 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Você foi lavado no sangue de Cristo Jesus. Já não está sobre você mais a condenação. E ainda então o pecado já não mais te domina. E nós podemos viver uma nova vida diante do Senhor. Como eu falava, a lei, né? Os nossos irmãos no Antigo Testamento sequer tinham, né, o evangelho completo. Mas aquelas realidades os conduziram para Cristo e elas devem fazer, né, o mesmo conosco. Você tem os profetas, você tem os evangelhos, você tem a revelação completa. Vejam que a lei, né, que nos acusa deve nos levar diretamente a Cristo. A lei que nos acusa fala então de que nós somos completamente dependentes do Senhor e necessitamos do Senhor. Por isso, né, vamos até ele como Raabe. Vamos até ele então nos entregando, né, completamente. Vamos até ele, né, com fé. E nessa figura que nós temos aqui, que nós, Igreja de Cristo, que uma vez, né, então foi corrupta, que nós não maculemos, né, a relação que nós temos com Cristo hoje. Deus nos coloca, né, como noiva de Cristo Jesus, como noiva imaculada, como noiva lavada, que nós não devemos, né, voltar às velhas práticas. Então, vivamos, né, na prática de boas obras. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos Deus e adoramos o Senhor pela sua palavra, por como o Senhor, Deus, fala conosco, ó Deus, com a sua igreja. Essa figura, ó Deus, aqui de Jericó, dos cananeus, ó Deus, que são, ó Deus, completamente hostis contra o Senhor. Nós vemos, ó Deus, muitas vezes o mundo ao nosso redor. Mas nós, ó Deus, queremos então ser, ó Deus, como Raabe, corajosos, ó Deus, para enfrentar o mundo, corajosos, ó Deus, para a prática de boas obras, ainda, ó Deus, que o mundo se levante contra nós, especialmente, ó Deus, porque sabemos o que temos. Nós temos, ó Deus, a fé que foi dada a Deus pelo Senhor, a salvação bendita em Cristo Jesus. Nós, ó Deus, fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Assim, ó Deus, o Senhor fez com esse seu povo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tirou aqui, ó Deus, pecadores de um mundo, de um reino de trevas, para o reino, ó Deus, do Filho e do seu amor. E agora, ó Deus, nós podemos viver em santidade. E assim, ó Deus, queremos viver nessas boas obras, testificando, ó Deus, a nossa fé. A fé que foi entregue, ó Deus, a fé perfeita que o Senhor nos deu, ó Deus, por meio da sua Escritura. A fé, ó Deus, em Cristo Jesus. Por favor, ó Deus, ajuda o seu povo, ajuda a sua igreja. Nós possamos, ó Deus, caminhar assim para a glória do Senhor. Nós oramos assim, escorados, mediados, sempre no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.